Olá, pessoal. Meu nome é Akemi e estou aqui com meu parceiro de sempre, o Thiago. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo Mais. Hoje nós temos a honra de receber um convidado que, literalmente, ele ajudou a construir o mercado de seguro de crédito no Brasil. Isso mesmo. Nosso convidado é o Guilherme Bastos, da Lockton. Falei certo? Lockton. Com mais de 2 décadas de experiência, ele participou de momentos cruciais do setor, passou por empresas como a SBC e a Coface, desenvolveu soluções inovadoras, liderou equipes e estruturou operações que hoje são referência no mercado. É isso aí. Guilherme, ele também esteve na linha de frente durante crises como a de 2008 e é um dos nomes por trás da popularização de ferramentas como o limite de crédito não cancelável e cláusulas discricionárias. Além disso, é um entusiasta das operações estruturadas com recebíveis, conectando o seguro de crédito ao sistema financeiro de forma estratégica. Pois é, pelo que eu tô vendo, a gente tem bastante aqui para aprender. Guilherme, é um prazer te receber aqui no Papo Mais. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, por favor. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu iniciei seguro de crédito 2004 para 2005 na SBC, que é a Seguradora Brasileira de Crédito e Exportação, no momento onde haviam só 2 seguradoras no Brasil, a SBC e a Secrep. Era um produto voltado somente para o seguro de crédito e exportação e era um mercado bem fechado, bem restrito, né? E depois, com o tempo foi abrindo, a SBC era uma seguradora o qual o governo brasileiro criou, trazendo algumas seguradoras e grandes corretoras para formar uma seguradora que desse capacidade de absorção de risco para exportação. Então, por que exportação? Porque exportação você traz divisa para o país e gera emprego, né? O setor, as empresas que exportam, os setores exportadores trazem, né, as divisas e também geram mais empregos. Então, a ideia do governo era fomentar, através da seguradora, mais exportação e com isso você tem uma gravidade de trazer outras seguradoras para o país. Então, começo na SBCE, trabalho lá há cerca de 5, 6 anos e depois a SBCE ela é vendida para a Coface, que é a seguradora francesa de crédito, seguro de crédito à exportação. E passei 9 anos na Coface, praticamente, né? Ajudei a desenvolver várias áreas, né? Áreas de CRM, implantação de contas internacionais no Brasil. E depois eu fui para Euler Hermes, que é a atual Allianz Trade. Passei 3 anos lá, depois passei mais 3 anos no exterior trabalhando no Grupo Allianz, ao qual a Euler Hermes pertence. Fui head para desenvolvimento de negócios para as Américas, cuidando Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Brasil. E há 7 anos estou na Lockton, né? Fui convidado para voltar para o Brasil e estou na diretoria de seguro de crédito, né? E ajudando aí os nossos clientes a fazerem estruturações tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Utilizando o seguro de crédito como uma ferramenta para alavancagem de vendas e proteção, tanto de balanço quanto de governança corporativa. Tá? Interessante. Muito bom. Você está há mais de 20 anos aí nesse setor. Vou te fazer 2 perguntas. O que mais te prende a ele e o que faz o seguro de crédito ser tão fascinante mesmo depois de tanto tempo? É interessante, essa pergunta é bem interessante. Nesse período, né, a gente passou por várias crises e o produto ele é extremamente adaptável aos processos de crise. Por quê? O que faz ser fascinante o seguro de crédito? O produto ele visa proteger a carteira de recebíveis das companhias. Tá? Então você vende a termo. Quando você vende a termo, você está financiando o seu comprador. Pensa assim, quando você toma recurso no banco, você paga juros, que é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Quando você vende a termo, você está financiando, tá? É um pagamento futuro.
E num pagamento futuro, em prazo de 180 a 360 dias, você pode ter crises, né? Crise cambial, crise fiscal, setorial. E aí você tem a ocorrência do não pagamento, onde você transferiu um bem da sua companhia para um terceiro. Tá? Então, em processos de crise, você tem alta chamada de sinistralidade, correto? Sim. Só que o produto, quando você tem crise e ela é combinada com uma crise econômica, o setor financeiro ele corta mais rapidamente os limites de crédito das empresas, que ficam com menos capacidade de rolagem e você tem menor capacidade de financiamento, ou seja, as empresas compram menos e se adaptam ao processo de crise. Uhum. Com o seguro de crédito, você não depende do sistema financeiro, você depende da seguradora, que é o crédito do fornecedor para o comprador. Porque a venda de produto, a gente chama de crédito postcipado, o risco é diferente. Então, em processos de crise, quando você consegue manter a carteira dos segurados com limite de crédito ativo, você continua financiando a sua cadeia. Ou seja, o nível de relação do fornecedor com o comprador melhora. Você tem uma questão aí de melhor... como eu poderia colocar? Melhor seria um relacionamento de confiança do comprador com o fornecedor, porque ele não corta a linha de crédito. Ele continua abastecendo o comprador, mesmo ele não tendo capacidade com os bancos. Tem uma segurança, né? Mais segurança. E aí você passa ao largo da crise, né? Claro, aqueles que são de menor capacidade de crédito, talvez eles tenham uma redução dos limites. Mas os grandes compradores, aquele núcleo que você tem de faturamento, você protege. Então, quando você sai de processos de crise, o produto ajuda você a estar na frente dos seus competidores. Além de ter a governança corporativa, de você se proteger contra um risco de não pagamento, os sinistros podem ocorrer. As empresas têm dificuldades, mas você tem uma ferramenta de governança que te ajuda a irrigar em crédito os seus compradores. Então, você gera aí uma questão de lealdade. E essa lealdade comercial, a reciprocidade comercial, ela vem pós-crise. Então, isso que fascina dentro do seguro como gestão, produto de gestão e de governança. Então, isso é muito importante, né, para as companhias que têm... Todas as multinacionais, grandes multinacionais americanas ou europeias, têm seguro de crédito. É algo já tradicional para eles, é da governança corporativa, né, é uma questão de... proteger o balanço da companhia. Então, já é muito usual. Então, o que fascina? A questão de você conseguir ajudar na gestão das empresas através do seguro de crédito, essa governança, e como eles podem ter, né, capilaridades, ou seja, financiamentos ou estruturações, trade finance, trade project, são estruturas onde você tem o seguro de crédito como uma garantia de operações de antecipação de recebíveis, utilizando a tesouraria como uma ferramenta, né, de alavancagem dentro da companhia. Certo. Isso também seria o que te prende nesse mercado? O que me prende nesse mercado são as estruturações com os bancos, principalmente com os bancos. Por quê? A capilaridade do produto, ele é um produto, claro, é um seguro para proteção de recebíveis contra o risco de não pagamento, cobertura de mora, atraso, falência ou recuperação judicial, tá? Esse é o escopo do produto. Entretanto, ele é um produto que serve para aderência contábil. Um exemplo, se a empresa tem que fazer uma provisão, né, o antigo PDD, o PCDL, você consegue reduzir essa provisão com a capacidade máxima de indenização de uma apólice. Então, você já tem um redutor. Operações de, como eu coloquei, de tesouraria, onde você consegue antecipar recebíveis colocando a apólice de seguro de crédito como a garantia para o financiador. Pode ser um fundo, pode ser um FDIC, pode ser um banco. Então, você coloca essa garantia, faz a antecipação. Essa garantia, ela pertence ao cliente do banco. Ele faz uma cessão de direito indenizatório, transfere esse direito para o banqueiro, né, no caso for o banco,
e faz a antecipação desses recebíveis, sem direito de regresso, ou seja, ele transfere. Quando você transfere esse risco, você consegue limpar o balanço. O produto por si só e operações estruturadas, eu estou falando aqui de operações simples, a gente tem operações mais complexas, que podem ter cobertura. Isso fascina, porque ao longo do tempo você vai desenvolvendo grandes negócios. Eu tenho operações estruturadas com o exportador nosso, que a gente faz com o Santander Madrid, de mais de 1 bilhão de euros por ano. Né? Eu tenho aqui operações no Brasil, esteiras de serviços com FIDICs, que a gente faz também uma proteção muito grande, a gente está falando mais de 2 bilhões de reais em movimentação de tesouraria. Então, é fascinante porque períodos de crise ou períodos onde você tem uma necessidade de alavancagem de um negócio, a empresa está começando no país, o produto ele entra tanto no começo da operação, quanto para blindar a operação. Então, é isso que fascina, essa aderência a mercado financeiro, a estruturações contábeis. É isso que eu gosto. E assim, uma curiosidade. Você falou que isso é uma política, né? Que existe em outros países, eles já têm isso como uma política interna de ter um seguro. Aqui no Brasil ainda tem bastante empresa que não adere ainda a um seguro desse, mesmo sabendo do risco que pode correr? Aqui tem bastante empresa que não adere. Por quê? É uma questão cultural. Uhum. O seguro de crédito ele é desenvolvido pelos governos europeus a partir ao término da Segunda Guerra. Eles precisavam reconstruir os países, mas eles tinham tecnologia, né? O setor de papel, setor bélico, mas eles tinham tecnologia. Uhum. E eles começaram a exportar para poder trazer cambiais, né? Trazer dinheiro, recurso de fora para poder reconstruir. E aí é uma estratégia de governo utilizar essa ferramenta do seguro de crédito para poder trazer investidores, trazer recursos para o país. Aqui, né, e aí tornou-se cultural, depois da década de 60, 70, ele vai tendo as melhorias do produto, vão tendo os incrementos, e sempre com agências de fomento de governo por trás. Né? Quando eu falo tanto da COFACE, você tem na Espanha você tem uma agência, na Alemanha você tem uma agência, né? A própria aqui no Brasil começou também com a SBCE, que é o governo trazendo empresas para tentar criar essa gravidade e atrair outras seguradoras. Mas a questão é cultural. Por que as empresas aqui no Brasil não têm? Qual que é a cultura de crédito? De onde você absorve, né, informações de crédito, basicamente? O sistema Serasa Experian, né, e o sistema cartorário. Se eu tenho uma notação de crédito através do Serasa, que me dá, dentro do sistema, que vem com informações do sistema financeiro, com o histórico de pagamento, né, isso dá uma credibilidade. Né? Então, como que a empresa está? Vem um credit score, as empresas compram esses relatórios, e aí você tem um processo. Isso é para concessão de crédito. Junto com concessão de crédito, você tem a questão da cobrança, o processo de cobrança, que é o processo cartorário, onde você tem um boleto, ele não é pago, né? Um exemplo, um boleto que não é pago, e você tem uma cobrança, essa cobrança, depois de 7 dias, se ela é escriturada, o cartório gera uma notificação, e a partir daí você tem uma peça, onde se você tiver um litígio, for obrigado a entrar com um processo litigioso, você comprova que não houve a boa-fé do primeiro pagamento, que é o crédito que a empresa deu com prazo, onde ela tomou uma anotação de crédito vindo do Serasa ou de algum outro birô de informação, e aí você tem aqui o cartório que notificou e é a segunda, né, boa-fé que ele não cumpriu. A partir daí você tem uma peça, né, legal para fazer uma interveniência e tentar recuperar esse crédito. As empresas acreditam que isso é suficiente. Entendi. Então, porque qual o problema de você ter uma anotação de um credit score de um birô? Ele não tem uma performance de pagamento atrelada. Muitas vezes, e é cultural também, você exigir uma garantia através do sistema financeiro. Uma fiança, né? Algum tipo,
um aval, né, do sócio, ou alguma estrutura mais complexa para negócios maiores. Mas é da cultura do país utilizar o quê? Essa estrutura de informações, de cobrança, junto com o sistema financeiro. Então, o seguro de crédito, ele é uma ferramenta que adere, né, e que garante a performance. E não é cultural ainda no Brasil a utilização, por se utilizar demais esse sistema. Entendi. Tá? E olhando para o passado, como que era o mercado de seguro de crédito quando você começou? E o que mudou de forma significativa agora nesses últimos anos? Tá, vamos lá. Quando eu comecei, como eu explanei na introdução, tinham 2 seguradoras. Né? Basicamente, o mercado começa no Brasil no primeiro governo Fernando Henrique, onde ele traz seguradoras e corretoras e monta a primeira seguradora de crédito de exportação do Brasil. Tá? Mas ela era tinha uma vinculação estrutural ainda com o IRB, foi mal utilizado e foi encerrado o programa. No segundo governo, ele retoma esse programa e implanta a SBCE. A SBCE teve um papel importante, porque ela tem o curto prazo, que é o que a gente está conversando aqui, que é o nosso mercado, recebíveis entre 30 dias até 360, mas você tem, como a gente comentou aqui, conversou, as agências dos países. E o Brasil utilizou a SBCE, médio e longo prazo, para fazer a exportação, né, das grandes obras que o Brasil tem capacidade, né, de realizar. Então, o metrô de Caracas, entre outras, né, os grandes exportadores, onde você precisa de uma garantia de pagamento que você tem que envolver negociações entre governos. Então, não é suficiente a capacidade de retenção de risco da seguradora por si só. Você tem que fazer convênios atrelados, né, entre os governos e o fiador dessa questão aqui para o exportador, quem vai antecipar parte do recebível para poder viabilizar essa exportação, é o governo do Brasil, tá? O Tesouro, vamos colocar assim, dessa forma. Então, você tem esse mercado, aí, década de 90, começa a fomentar as exportações utilizando a ferramenta, há uma taxa nada convidativa, né, de um custo de seguro de 2%, 3%. E aí, no final da década de 90, você tem a entrada de uma seguradora espanhola, chamada Secreb, atualmente, depois ela tem todo um processo de transformação, que é a SESC. Então, você tem de um lado a SBCE e de outro lado, curto prazo, e outro lado a Secreb. Mercado ainda pequeno, mas fomentando, começando a fomentar. E aí começou-se para os exportadores de produtos que são aderentes ao mercado externo. A gente exporta muita commodity. Commodity, porque o preço é feito, né, mercado internacional e um valor de bolsa. Do momento que você coloca no navio, entre a saída do Brasil e o destino, tem o pagamento e a liquidação via cotação bolsa, você faz a liquidação. Se não houver o pagamento, o armador não libera a carga. Então, você não precisa, basicamente, não há necessidade do seguro de crédito nessa situação. E aí começa, né, o setor de construção civil, que tem exportação, por exemplo, a mármore, né, mármore e granito, né, o Espírito Santo tem bastante exportador, utilizou-se bastante seguro de crédito para conquistar o mercado internacional. Aqui, região de Santa Gertrudes, em São Paulo, você tem vários exportadores de piso cerâmico, só para dar um exemplo, tá? Então, começa a fomentar, né, exportadores de metais, né, as bobinas de metais, começam a utilizar e ganhar mercado no exterior, porque o valor do produto brasileiro é competitivo, a taxa de câmbio também é interessante, começa a exportar. Aí você ganha o quê? Notoriedade e chama a atenção das outras seguradoras europeias e americanas para o mercado brasileiro. Porque, basicamente, eles já estão aqui no mercado, essas seguradoras já existem, já estão no Brasil. Mas essa linha de negócio seguro de crédito não estava. Então, começa a gerar um interesse e aí começa a atrair.
né? Falando isso nos últimos 20 anos. Tinham 2 seguradoras, hoje a gente tem 7 seguradoras no mercado. Era um mercado em prêmios emitidos algo como 100 milhões, hoje a gente está em 1 bilhão e 200, né? E poucas apólices. Hoje, quando a gente olha, ainda tem poucas apólices. Então, mudou muito com a entrada de novos. Para cada crise trouxe uma nova seguradora ou uma nova cobertura, né, ao longo desses 20 anos. Então, a gente tem entrada, basicamente, as seguradoras europeias, elas trabalham com a análise de crédito, manutenção desse crédito, ou seja, gestão de portfólio e concessão de crédito para as coberturas que estão dentro da pólice. E aí a gente tem, essa aqui a gente chama de seguradoras tradicionais. E aí você tem as seguradoras que só trabalham com excess of loss, cobertura de grandes perdas, que são as seguradoras do modelo americano, que vêm para compor. Já aí no final, elas entram para idos de 2005, 2010, elas começam a vir para o Brasil, tá? E aí a gente tem um mercado completo, que a gente tem seguradoras tradicionais e seguradoras que fazem o excesso de danos, a gente pode colocar assim. E aí você tem uma composição, mas se a gente olhar hoje o mercado brasileiro com 7 seguradoras e olhar o mercado maduro como a Lloyds, na Lloyds você tem 47 seguradoras de seguro de crédito. Ainda falta muito. Falta muito ainda para chegar. E aí uma questão de coberturas e produtos. Clausulados também a gente ainda está bem atrás do que existe dentro do mercado maduro, que é o mercado europeu. Exemplo, sindicalização de risco. Você tem uma apólice onde você adere várias seguradoras, cada uma com seu quota share, para poder participar no risco. Você tem uma seguradora no Brasil que tem essa solução. Né? A aderência entre comutação de risco também é mais complexo aqui no Brasil. Lá fora é muito comum. E isso tudo leva o quê? O mercado ele está formando, ele está ganhando maturidade, mas ele precisa de volume de prêmio para que as seguradoras coloquem mais capacidade e tragam as soluções de mercados desenvolvidos para cá, para ter o quê? Um mercado mais aderente às necessidades. Exemplo, até 2 anos atrás, a gente não tinha uma cobertura de seguro de crédito para leasing operacional. Foi uma proposição da Lockton, a gente ficou 3 anos tentando com as seguradoras, só que nos Estados Unidos e na Europa você tem esse tipo de cobertura. Clausulado, as seguradoras têm esse clausulado. Então, trouxe para o Brasil e a gente fez uma adaptação e hoje a gente consegue cobrir até 36 meses dessas operações. No começo eu coloquei o seguro de crédito curto prazo, ele vai entre 180 a 360 dias. Esse a gente já está falando de 3 anos. Então, é uma evolução. O mercado vem evoluindo, mas está tímido ainda, né? Ainda está tímido. Tem muito espaço, mas por que ele não consegue ter aí um ramp-up e ter um crescimento exponencial? Porque culturalmente as empresas acham que estou seguro quando eu tenho um birô de crédito, ou agora as fintechs, que dão uma anotação de crédito e não tem a performance. Se você vai para o mercado europeu, ninguém vende a termo sem ter cobertura de seguro de crédito. Você tem o custo do produto? Tem, mas você tem a segurança que você recebe. Então, em períodos de crise, você passa ao largo da crise quando você tem o seguro. E diante dessa evolução, Guilherme, muitos erros ainda acontecem, né? Na sua experiência, quais são os deslizes mais comuns que as empresas cometem ao lidar com o risco de crédito? Acho que o risco mais comum é, como eu já coloquei, a questão cultural. É a falta de governança dentro de crédito, né? Olhar o crédito como algo importante dentro da companhia. Não é só conceder o crédito para vender. É a política de gestão de crédito. Então, poucas empresas têm políticas de gestão de crédito, que é a concessão do crédito e a manutenção deste crédito. Qual que é o erro mais comum? Tirar uma anotação de crédito de um birô e nunca mais fazer uma análise. Parece que é uma coisa assim, sem senso.
Mas é mais comum do que vocês imaginam nas companhias. Eu estou falando até de companhias médias e grandes. Qual que é a frequência que você deveria tirar esse relatório? A cada 3 meses. No mínimo a cada 3 meses. Tem relatórios que são mais caros, tem relatórios que são mais complexos, tem relatórios que são mais simples. Mas você tem que ter o quê? Uma política de crédito que você, de tempos, com uma certa frequência, você verifique como está a capacidade, né, principalmente de pagamentos dessas empresas dentro do setor financeiro. Por quê? Você tirou hoje, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, pode vir um inadimplemento alto relativo a um financiamento que pode prejudicar a solvência dessa empresa, que já indica que ela está com problemas junto aos seus financiadores, né, e entender o ciclo financeiro dessa companhia, para que você tenha uma proteção ou saia desse risco. Como não existe essa observância de uma forma correta, as empresas vão pecando e continuam vendendo e transferindo riqueza. Pra vocês têm uma ideia, 2/3 da riqueza de uma companhia, ela está na mão de terceiro. Como assim? Eu capto dinheiro no banco, tenho meu ciclo de produção, financio todo o meu processo produtivo, né? Financio todos os impostos, pago e vou receber lá na frente. Eu pego essa riqueza, coloco o valor agregado no meu produto e transfiro para um terceiro para me pagar daqui a 180 dias. Eu tenho seguro para a frota, eu tenho seguro do patrimônio, eu tenho seguro de D&O, eu tenho seguro... Tenho muitos seguros dentro da companhia, mas eu não tenho seguro para meu principal produto, que é o meu crédito. Esse é o grande erro das companhias. Olhar o seguro como algo tangível, esse é um problema cultural também no Brasil. Porque se agrega muito serviço aos seguros, a tangibilidade. Porque onde que você tem a percepção do seguro? No momento do pagamento de uma indenização, de um sinistro. Como não há, né, digamos assim, no seguro de crédito, a percepção, você compra o seguro, só vai utilizar quando tiver uma RJ, uma falência ou não pagamento. Adere-se o serviço do quê? Análise de crédito, cobrança, porque quando tem um inadimplemento, as seguradoras de crédito entram e realizam a cobrança, a recuperação desse crédito antes do processo de indenização. Então, você coloca serviços como análise de crédito, monitoramento desse crédito, se tem algum problema sobre esse crédito e essa informação negativa aparece dentro do radar da seguradora, dos sistemas da seguradora, é comunicado. Então, quando você coloca qual que é o principal, né, problema, por que as empresas, né, não se atentam a isso? Porque elas não têm um radar próprio, elas não têm uma frequência de visualização de como que está o crédito desses compradores. E aí continua falhando. Então vem crise e vai crise. É só pegar, né, as grandes falências ou as grandes recuperações judiciais. Você pode perceber, são informações abertas, né, das assembleias, né, dos credores. Os grandes vendedores, os grandes fornecedores, todos estão bloqueados, tem seguro de crédito. Mas você pega do médio para o pequeno, eles não têm. Não tem essa proteção. Então, é como se concede o crédito. Não é porque a empresa é grande. O erro mais comum, eu estou há 20 anos, eu já fui interior de São Paulo, gerente nacional de vendas, grandes empresas, key accounts. O erro mais comum é assim, eu conheço essa empresa há 10 anos, ele é amigo do sócio, ele tem relacionamento. Pode vender. Pode vender. E é nesse que acontece o problema. É na confiança. Por quê? Quando a economia está indo bem, vamos vender. Tá todo mundo indo bem. Quando a economia está mal, vamos verificar. Então, é uma questão que você tem que fazer. Esteja bem ou esteja mal, você tem que fazer linear, ter governança. Né? A média de um inadimplemento em relacionamento entre empresas é de 6,8 anos. Tá? 6 anos e 8 meses. Essa é a média de um grande inadimplemento. Então, pode não ocorrer, mas é média, né? Média
Exatamente, ela está ali, né? Ela está ali. Então, ocorre, e geralmente ocorre naquele que você menos espera. Porque como você está próximo, mas não está tão próximo porque você não está olhando os números dele com frequência. Então, a confiança. Ou seja... Crédito é confiança. Ela seja leal, mas tem um seguro de crédito também. E trazendo para o cenário atual, qual é o papel real do seguro de crédito hoje, especialmente num contexto econômico tão instável como o nosso? Tá. Uma dica aí para esse pessoal que não tem o seguro ainda. Então, seguro de crédito é a proteção da companhia como um todo, né? A proteção para o balanço da companhia, né? Você proteger a carteira de recebíveis da companhia, mas também é uma ferramenta para o gestor de crédito, para aquela pessoa que está gerindo o crédito, ele ter uma ferramenta, né, de estabilidade e uma ferramenta que tem aderências, operações de tesouraria, tá? Mas o que mais chama atenção hoje no Brasil é a indústria de recuperação judicial. Então, se a gente olhar setores, antes ela estava na indústria e hoje ela foi para o setor agro. Se a gente pegar aí o agro nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente tem tempestade perfeita. Quebra de safra, variação cambial, queda internacional de preço de commodity, seca. E isso, né, cria uma instabilidade muito grande. E aí você começa a ter os atrasos de pagamento dos produtores rurais para as revendas, para os distribuidores que deixam e começam a atrasar pagamento para a indústria. E eu estou falando aqui de ciclo safra, são 360 dias. Tá? E aí o que acontece? Essa indústria da recuperação judicial vai, né? Ela segue onde tem oportunidade. Ela vai para o campo. E aí começa o quê? A fazer recuperação judicial dos grandes produtores ou das revendas. Para proteger a estrutura do negócio, né? Porque a recuperação judicial ela protege e tenta garantir para que os credores tenham algum pagamento, né? Em vez da falência, algum tipo de pagamento. Então, por que eu estou colocando isso? Essa instabilidade, né? O seguro de crédito consegue proteger. Porque no caso de uma recuperação judicial, uma empresa que tem o seu recebível protegido pelo seguro de crédito, depois da homologação, a validação dessa recuperação pelo juiz, as seguradoras indenizam em até 30 dias. Como? Para a formação da Assembleia e a constituição da definição do plano de pagamento de uma recuperação judicial, leva-se em média 6 meses. O prazo máximo que as seguradoras têm para fazer uma análise de cobrança e recuperação do crédito também são 180 dias. Depois ela faz a efetiva indenização, depois da regulação do sinistro, tudo acertado, ela faz. Então, como tem esse prazo de 6 meses, tanto para a constituição da Assembleia de Credores e o plano de pagamento, a seguradora ela antecipa a indenização em 30 dias porque ela quer entrar dentro da Assembleia de Credores arbitrando um pouco mais, porque geralmente ela tem mais de um segurado. Do setor, por exemplo, porque eu peguei o exemplo do setor de agro, porque 1/3 do mercado de seguro de crédito no Brasil hoje está direcionado para o setor agro. Todos os grandes fornecedores de fertilizantes, defensivos, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos, sementes, têm seguro de crédito. Se a gente olhar, a maioria deles vem do exterior. Depois o mercado cresce aqui no Brasil. A gente tem empresas também brasileiras que entendem qual que é o mecanismo de proteção e compram o seguro de crédito, tá? Para o mercado doméstico, que hoje também já dá cobertura para o produtor rural. Algo que é uma evolução nos últimos, deve ter uns 2, 3 anos que vem cobertura para o produtor rural. Antes não havia esse tipo de cobertura. Então, essa questão de crise, com o seguro de crédito você consegue mitigar o risco da companhia, porque você não precisa esperar a Assembleia, e o pior, a Assembleia é formada, vem o plano de pagamento e aí tem um deságio de 70%, 80% que vai te pagar em 10 anos.
E aí você recebe entre 90% a 95%, que é a cobertura do seguro, em 30 dias. Teve a crise de uma grande empresa, né, do setor de varejista, há 2 anos atrás. Nós fizemos indenização para 2 segurados em 47 dias. Eu estou falando aqui mais de 90 milhões de reais em indenização. Então, há uma grande diferença. Para essa instabilidade, essa incertezas, né, o seguro de crédito funciona muito bem. Por quê? Ele é um seguro muito fácil de regular o sinistro. Basicamente, você precisa estar adimplente com o pagamento da pólice, o limite de crédito ser aprovado no dia do faturamento, da emissão das notas, e você fazer a averbação dessa venda junto à seguradora. No momento que tem a inadimplência, a prorrogação desse pagamento, o aviso de sinistro, a regulação, a cobrança, a seguradora vai entrar em contato e verificar se realmente faz sentido aquelas notas, se essas notas são vinculadas àquela compra, né? Tem a certeza de tudo, tenta fazer um plano de recuperação. Caso não consiga, em 180 dias, o prazo máximo, ela faz a indenização do sinistro. Não há abertura para discussão como outros seguros, né? Vir um perito ou ter ir para uma câmara arbitral, né? Algum tipo de litígio. É muito difícil isso ocorrer dentro do seguro de crédito. Tá? Ou seja, muito mais prático. Né? Prático. Certo. Com a inadimplência crescendo, alguns setores aí com dificuldades, né? Como que o seguro de crédito tem sido uma ferramenta de proteção eficaz? Como eu coloquei aqui para a RJ, ela é uma ferramenta bem eficaz. Seguro, né? A gente tem que olhar o seguro por 2 principais vertentes. Primeiro, ele protege o risco de solvência da companhia. Vamos pensar que a sua empresa ela é verticalizada no faturamento. Ou seja, 80% do seu faturamento estão em 3 grandes compradores. Se esses compradores, um deles inadimplir ou falir ou entrar em RJ, você vai ter um problema sério. Como você vai recompor esse faturamento perante a sua margem, vamos falar que é de 10%. Você tem que faturar muito mais para recuperar a perda que você teve. Então, eu estou falando aqui de verticalização. Para verticalização, excesso de danos, ou seja, a solvência da companhia. Você precisa, no mínimo, ter uma cobertura para excesso de danos, para esses grandes compradores. Vamos pegar por outro lado, se eu tenho um faturamento um pouco mais horizontalizado, eu não tenho essa verticalização. Eu tenho vários clientes que compram, né? E eu tenho o quê? Eu tenho um problema que quando esses clientes que estão aqui mais horizontalizados não me pagam, eles machucam a minha margem de contribuição. Então, eu tenho que ter um processo de cobrança efetivo, uma régua de cobrança muito boa, para que não atrase muito, porque senão a minha margem de contribuição está diminuindo, eu estou deixando de ter lucro dentro do meu negócio, em função da inadimplência. Então, a gente consegue fazer o produto seguro de crédito para combinar as 2 situações, onde eu tenho a cobertura de risco de grandes compradores e a base do meu faturamento. Dessa forma, eu consigo, em casos de inadimplência, né, tanto dos grandes quanto dos pequenos, proteger a companhia. Tá? Na questão da inadimplência, se ela ocorrer com um principal parceiro, você protege o balanço da companhia, a solvência. E aqui embaixo você protege a margem. Tá? Tá. Ok. E assim, embora não seja... A gente sabe que a gente falou anteriormente que não existem tantas empresas com seguro por cultura. Mas você acha que as empresas elas têm consciência de que o seguro seria uma boa saída, seria uma boa opção? E mesmo assim, tendo essa consciência, não fazem? É uma boa pergunta. É bem interessante. Eu tô, como você colocou, estou mais de 20 anos no mercado e eu comecei na área comercial, interior de São Paulo, né, 7 anos. Para ter uma ideia, no primeiro ano eu fiz 197 visitas e vendi 26 apólices. Nossa. Então, quando você pega quantas empresas, o esforço. Por quê? A barreira cultural. E
a questão principalmente de que, eu vendo há muito tempo para essas empresas, são parceiros, eu não vou ter problema. Né? Então, a consciência de ter o seguro, né? Qual que é a dificuldade? É a barreira cultural, você vencer a barreira cultural das empresas contratarem. Porque, como eu já coloquei anteriormente, as empresas têm a certeza de que, tendo uma verificação das informações pelos birôs de crédito e junto ao banco, isso é suficiente para proteger de uma inadimplência. Né? Dentro da sua pergunta, por que não contrata? Porque acredita que o custo de investimento no produto seja caro. Se eu fizer uma conta rápida aqui de margem de contribuição, custo do seguro... Você não contrata. Né? Você não contrata. Mas se eu olhar quanto custa para reerguer uma empresa, ver quantos fornecedores dessa empresa de varejo, que todo mundo sabe que aconteceu há 2 anos atrás, que era uma das 5 maiores, né, do Brasil, quantos fornecedores ela quebrou que poderiam ter o seguro de crédito. Por quê? As empresas fazem uma conta. Eu vou diminuir minha margem, a minha inadimplência é muito baixa. Mas você não está olhando o que aconteceu historicamente, e sim o que pode vir a ocorrer a futuro. Quando ocorre o evento, né, de uma recuperação judicial, que é o que mais impacta, né, hoje, né, olhando o cenário hoje, é um evento incerto e de caráter humano, porque é a falsificação de números ou a falta de recursos, né, omissão de recursos, onde coloca e as informações dentro do birô, ele pode estar boa. Se a gente olhar uma Enron, ela quebrou, no dia que ela quebrou, ela era AAA. A Parmalat, no dia que quebrou, era AAA. Esse varejista, ele era considerado um AAA no dia que ele quebra. Uma semana antes que ele começou a ter um alarde, em 17 dias ele quebrou. Né? Só em seguro de crédito ele deixou 3,1 bi em expectativa de aviso de sinistro. Meu Deus. Então, as empresas, a não contratação, muitas vezes é uma questão cultural, e fazer uma conta que, de certa forma, quando você trabalha com seguro, é a probabilidade estatística. Que ela vai ocorrer, ela vai ocorrer. Qual o momento, o fato, a gente não sabe. Pode ser uma combinação de caráter humano com um desastre natural. Né? A gente teve já no Chile, terremoto, todos os exportadores ou importadores de salmão tiveram problema, né, em conseguir colocar o produto. Então, para quem está comprando e espera o produto, ele tem um problema. O seguro de crédito também pode cobrir, né, a parte de fornecedor, como pode cobrir o risco dos compradores. A gente tem essa característica dentro do produto. É bem específica, mas pode fazer. Mas pensa para aqueles que compraram produtos de exportadores brasileiros. Ele não tem capacidade de fazer o pagamento, porque ele vai reconstruir o negócio dele. Então, tem uma rolagem. A seguradora vai ajudar, né, essa empresa, mas para o exportador ele vai receber esse sinistro, porque tem o seguro. Mas a seguradora enxerga e dá rolagem de continuidade da linha de negócio, a linha de financiamento, ou prorroga os pagamentos, ajuda para poder fazer isso, né? Continuidade do negócio. Voltando na sua pergunta, as empresas não enxergam isso, enxergam somente o número. A minha inadimplência é baixa, então eu não tenho necessidade desse seguro. Mas quando vem o evento, todos querem comprar. E ninguém vende seguro de vida para zumbi, né? É verdade. Essa é a analogia que a gente faz. Agora inadimpliu, agora eu quero. Tem como fazer o seguro? Né? Tem como... eu tenho faturas em aberto, tem como incluir? Né? Não tem. Aí já tarde demais, meu Já tarde demais. Mas tem muito, isso acontece muito, né? Com o setor, quando tem uma grande inadimplência, tem um grande fato,
as empresas voltam e falam assim, pô, eu quero contratar o seguro, tudo bem. É doravante, desse momento para frente. Mas eu tenho ainda umas faturas em abertas, tá? Daqueles riscos. Não dá para a gente colocar? Não dá. É só do momento da contratação para frente. Já foi passado. Guilherme, vamos falar um pouco sobre o futuro agora. O que você pode prever aí sobre o mercado de seguro de crédito nos próximos 5, 10 anos? E também falar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial. Boa pergunta. Eu vou começar pela inteligência artificial. Inteligência artificial é inexorável, ela veio para ficar. As novas gerações vão ter que se adaptar, trabalhar com isso, né? E ela, dentro do seguro de crédito ou para a questão de crédito, né? Se você colocar hoje no ChatGPT, analista de crédito, 2 a 3 anos essa profissão, ele mostra quantas profissões vão se encerrar ou vão ter dificuldade, né, ao longo do período, né? Então, nos próximos 2 anos, ele coloca lá que o analista de crédito é uma profissão em risco. Porque um analista, hoje, ele tem capacidade de analisar um balanço e determinar um limite para uma companhia. Ele tem lá uma capacidade, né, que ele faz, dependendo do setor que ele está, entre 30 e 60, 70 análises num dia, se for uma coisa mais tranquila. Mas isso também já vem de uma forma mais automatizada para ele. Ele vai ver algumas informações e vai fazer a liberação. A inteligência artificial faz muito mais rápido, compara esse balanço com 300 balanços do setor, vê a curva de tendência e, se tiver a capacidade, ele vai comparar em outros países. Então, o nível de assertividade e produtividade é muito maior. Isso é algo ruim? Não. Por quê? O analista, ele tem o quê? Experiência, e ele vê um intangível. O que é um intangível? Relatório comercial, como que está indo o setor, né? Informações sobre o setor, os quais a inteligência artificial não consiga captar, porque ela é direcionada com dados específicos. O histórico, né? Sazonalidade, estrutura do grupo, né? O grupo econômico que está solicitando aquela informação. Então, o analista, ele tem capacidade, né, de fazer a sintonia fina e calibrar. A inteligência ela vai cada vez aprendendo, né? Com toda a calibração que você faz, ela vai aprendendo. Mas ela não é, por si só, a única ferramenta para tomada de decisão. Como eu falei, o caráter humano. Sim. Quem é aquele grupo? Quem vem? Qual que é a estrutura? Isso a inteligência artificial não vai fazer. Não vai fazer. Então, ela vem para corroborar e melhorar os robôs de crédito, de forma prática, das decisões das seguradoras. As seguradoras têm um robô de crédito que vai entre 10 mil e 200 mil reais. É automático pela Credit Score, né? Informações que vêm dos birôs de crédito para tomar uma decisão, toma-se automaticamente. Não é satisfatório, sobe para uma análise manual, uma análise do analista. Então, a apuração cada vez vai ficar melhor, mais rápida, e o volume vai melhorar. Com isso, você consegue o quê? Baratear o custo de análise e o custo do seguro e levar para um mercado que hoje não tem entrada, que seria um mercado de empresas médias e pequenas, que não tem uma contratação, talvez por uma barreira de custo, né? E aí você consegue formar outros produtos aderentes, onde a empresa olha e fala assim, eu vou ter uma informação de crédito com uma análise. Eu posso subir ou não esse comprador específico para a carteira de seguro de crédito, se for um seguro de carteira ou se for um seguro individual. Isso vai ficar muito mais tangível e deve diminuir o custo, tá? E olhando para capilaridades, também é uma questão sem volta. As integrações de sistemas, elas são, assim, essenciais para as companhias, porque você consegue integrar
os SAPs das empresas junto com as seguradoras através de API. Então eu crio uma avenida de informação, de troca de informação com o risco, o tomador do risco e o garantidor do risco. Por que isso é importante? Porque hoje você precifica o seguro de crédito olhando balanços de um ano ou um semestre atrás, que eu dou a concessão do crédito. Quando eu tenho a informação em troca em tempo real entre seguradora e segurado, ele consegue ver a exposição desse risco e consegue calibrar o peso desse risco. Por quê? Hoje eu analiso olhando o passado e dou a garantia do seguro com uma projeção de faturamento, é calculado com uma projeção de faturamento, e tem as averbações mensalmente desse faturamento. Mas se eu vendi no primeiro dia do mês, eu só declaro isso no 15º dia do mês subsequente à venda. Então vamos pensar, 1º de junho, eu vou declarar isso só 15 de julho. Já transcorreram 45 dias. A seguradora só vai enxergar aqui a exposição desse risco. O que eu estou querendo colocar, quando você tem sistemas integrados, a seguradora consegue, a averbação pode ser diária. Então ela tem a flutuação desse risco. Hoje a cobrança do prêmio é com base em várias informações, onde eu consigo precificar e cobrar com uma projeção de 12 meses. As apólices são de 12 ou 24 meses, tá? O que ocorre? Quando eu tenho essa troca de informações, eu consigo calibrar melhor o risco e verificar em tempo real essa exposição, se ela está aumentando, qual que é a flutuação dela. Então, tecnicamente, a futuro você vai ter como precificar em cima da flutuação. E não da hipótese de um volume de negócio. Então vai mudar, né? Acho que vocês devem ter percepção dos estudos que foram feitos para os seguros massificados, principalmente seguro de auto. Eu vou colocar essa analogia, que tentaram, né, colocar através dessa nova estrutura de precificação, when you drive and how you drive. Quando você usa e como você usa. Não teve aderência, né, no mercado, é uma questão política, não cabe aqui colocar, mas o seguro de crédito, quando você usa, você tem como enxergar, desde que você esteja integrado sistemicamente. Então, uma das questões tecnológicas que vai fazer uma grande diferença no futuro é essa integração. E aí o papel do corretor de seguro não é mais um estruturador, ele é um integrador de solução com as ferramentas tecnológicas. E é isso que a gente tem visto muito, né? A Lockton tem desenvolvido muito isso. E um dos nossos maiores clientes, o sistema de gestão de toda a carteira dele, de ajuda da carteira dele, com as seguradoras, é feito pela Lockton. O código-fonte é nosso. A gente já tem esse programa há mais de 20 anos e a gente tem um investimento em tecnologia muito alto, porque eu sou integrador da solução e eu trago o seguro como uma ferramenta que valida essa integração. Então, olhando, se eu tenho exposições que eu consigo analisar ela de forma mais pontual e consigo cobrir ela pela sua flutuação, eu tenho uma precificação e necessidade de coberturas diferentes. Então, você vai ter também uma adaptabilidade das seguradoras para esse tipo de situação. Mas isso é mundo sem volta. Hoje ele está analógico. As integrações, é só ver as plataformas de marketplace de recebíveis. Todos são integrados. Bancos comprando recebíveis de empresas que utilizam essas plataformas para fazer esse trade, essa troca, esse comércio de recebíveis. Né? O seguro de crédito consegue entrar nessas plataformas. Imagina um recebível que ele tem um credit score baixo e você coloca um seguro, ele melhora, o banco vai lá e compra. Porque tem um credit score melhor, melhora a margem, né, dele, ele tem capacidade para comprar. Porque se ele for de baixo, alto risco, ele não compra. Com o seguro você consegue aderir. E essas plataformas integradas com seguradoras é que vão fazer a diferença. Tá?
Tá bom. Ok. E para quem está nos ouvindo, toda essa bagagem que você tem, sejam os associados ou os profissionais do setor, como é que eles devem começar a adotar o seguro de crédito de forma prática? Se é necessário cobrir toda a carteira e se é um investimento acessível? Tá. Para os profissionais, para os associados, minha indicação. Todas as seguradoras realizam webinars a respeito do seguro de crédito e todas elas têm centros de educação para os profissionais que querem trabalhar com seguro de crédito ou que trabalham com seguro e queiram trabalhar com seguro de crédito. Então, a primeira porta de entrada é a educação. Procurar entender o que é o seguro de crédito, a estrutura do produto e os clausulados das seguradoras, porque tem gatilhos, né, de utilização, como eu coloquei, a venda, depois a prorrogação, depois o aviso de sinistro, tudo isso tem um tempo, né, que a gente consegue trabalhar dentro do corretor, né, o responsável por ajudar o segurado nesse processo. Então, a educação sobre o produto e como que ele funciona é o primeiro passo. Depois, olhando se o custo é acessível... Não, desculpa. Se é necessário cobrir toda a carteira. Tá. Hoje, o produto, né, o seguro de crédito, a gente tem os principais. Então, não é necessário cobrir toda a carteira. Tá. Você tem modalidades do seguro de crédito. Você tem o single buyer, ou um único risco, uma única venda para um único comprador. A gente pode ter o single buyer ou o single risk, né, com um único comprador. Single risk é quando você faz uma única venda. Single buyer, um único comprador, ele pode fazer uma única compra e parcelar essa compra, né, em pagamentos múltiplos, ou ele fazer compras recorrentes ao longo de um período de 12 meses. Então, eu consigo cobertura para um único comprador com múltiplas vendas, várias exposições de crédito para ele. Eu tenho o seguro de portfólio, onde você coloca toda a sua carteira de risco para a seguradora. Ou você escolhe o risco, né, os riscos, os compradores, os quais você queira colocar dentro dessa carteira. Eu posso ter, como eu falei, faturamento verticalizado ou horizontalizado. Eu posso escolher parte desses compradores, os que eu enxergo que eu tenho maior risco, eu tenho maior necessidade, e formo uma carteira para o seguro de crédito. Não necessariamente toda a minha carteira de compradores tem que aderir ao seguro de crédito. Questão de custo. Como que é a formação do custo? Só para eles entenderem como é a formação do custo do seguro de crédito. Então, basicamente, o setor de risco, a seguradora vai analisar o setor de risco, vai ter o prazo das vendas. Quanto maior esse prazo, mais tempo fica esse risco dentro da seguradora. Então, se for um prazo curto, de 30 dias, o giro é mais rápido, ao invés de um prazo de 360 que você tem. Então, a concentração, se eu tenho poucos compradores, né, eu concentro mais o risco da seguradora. Então, qual que é o risco se eu tenho um single buyer? 50-50, pagar ou não pagar. Se eu tenho mais compradores dentro de uma carteira, tem uma probabilidade, aí a gente vai para probabilidades estatísticas, né, uma questão mais técnica, mas é a concentração, o nível de credit score, né, da carteira que você está propondo, ou do single buyer. Single buyer tem um corte, um credit score mínimo de 0 a 10, sendo 0 default, 10 AAA. O corte das seguradoras é para aceitar um single risk, um single buyer é acima de 6, tem que ter um credit score médio para cima. Mas quando eu falo de carteira, a seguradora vai observar a qualidade daquela carteira, se é de maior risco, de menor risco. Então eu falei setor, concentração, tem a questão aí do credit score, e ela também vai analisar, pegar com base o histórico de inadimplemento do setor e da própria empresa. Porque através de um questionário a gente consegue pegar essas informações e transportar para a seguradora. Então ela pega essas informações e, claro, o volume de negócios a ser coberto. Se é um volume pequeno, também uma menor concentração,
carteiras maiores, né, a gente vai ter a diluição desse risco. Por quê? Tecnicamente você tem entradas e saídas, não tudo ao mesmo tempo agora. Se eu olho o single risk, é uma única venda. A probabilidade aqui é 50-50. Está concentrada. Quando eu tenho carteiras com vários compradores, eu tenho vários fluxos de entrada e saída. A empresa não vende tudo ao mesmo tempo, né? E não recebe tudo ao mesmo tempo. Então, essas informações, elas são transportadas para um precificador da seguradora, ela tira uma taxa de risco. Quando eu falo taxa de risco, é qual o risco de probabilidade de inadimplência, né? E aí você multiplica essa taxa pelo volume de negócios a ser coberto. E aí você estratifica o prêmio do seguro, tá? Então, se ele é acessível ou não, vai depender muito da característica do negócio. Mas, de forma geral, as taxas, elas estão bem acessíveis. Se eu comparar uma taxa de uma carta de crédito internacional para um exportador, para ele vender com prazo para um comprador de fora do país, ele pede uma carta de crédito. Se eu comparar, é muito menor do que uma carta de crédito e não precisa ter a confirmação da carta de crédito, que ainda tem que pagar isso dentro de um banco de primeira linha para fazer a confirmação. Então, é muito mais acessível. Quando eu falo de garantias financeiras, aval, também é muito mais acessível o custo do seguro. Tá? Então, eu posso colocar aqui, na questão se é acessível, como eu falei, as taxas lá atrás eram 2%, 3%, hoje minha carteira flutua numa taxa aí de 0,2%, 0,3% para 300, 400 milhões de faturamento. Claro, vai depender um pouco da característica do setor, mas basicamente é isso. Então, mudou muito dos anos para cá. E as seguradoras também têm a gente tem como formar o preço do produto, aderindo mais coberturas ou colocando maior participação do segurado dentro do risco. Ou seja, franquias agregadas, tá? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Dá pra fazer. O preço quem forma é o cliente. A seguradora vai dar indicativa e nós, como corretores, que temos o entendimento do produto, ajudamos a formatar essa questão. Mas eu posso colocar que está muito mais aderente do que anos atrás. Ótimo. Tá? Muito bom. Dica. Guilherme, queria agradecer por compartilhar com a gente tanta experiência, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Queria também abrir esse espaço aí para você falar com a nossa audiência, onde que eles podem encontrar vocês, se tem redes sociais. Por favor, fica à vontade. Tá. Queria agradecer a oportunidade de divulgar o seguro de crédito. É um produto um pouco mais complexo de seguro, né? Você não tem tantos corretores especializados. A Lockton, ela está há mais de 25 anos trabalhando com seguro de crédito. Ela tem os programas mais tradicionais dentro do Brasil. Nós temos uma equipe, né, coesa, mas de grande capacidade. A gente gera ao ano mais de 100 milhões em prêmios de seguro, né? Isso é importante. A gente tem grande capacidade junto às seguradoras. É uma corretora internacional. Tá? Nós podemos ser acessados através tanto do nosso site, lockton.com.br. Tá? Também eu posso deixar depois o Instagram, né, o LinkedIn, né, para o público poder acessar. Compartilha com a gente. E a gente faz atendimento de empresas, grandes empresas, médias e pequenas empresas, aderindo às soluções e o know-how que a gente tem. Tá? Muito bem, muito obrigada. A gente agradece em nome da CISP, em nome dos associados. E para você que nos ouve, não deixe de seguir o Papo Mais no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.